onde que você está indo? Essa é a pergunta da nossa quarta e penúltima live da nossa série Beleza como Cura. E o meu convite para você essa semana foi trazer, né? Foi a gente se reconectar com quem nós de fato somos. E claro que isso não é uma jornada de 5 dias, né? Uma live em que você vai resolver todos os problemas da sua vida. Mas com certeza, né? Pode vir aí uma luz, algo pode acender dentro de você, né? E você pode se reconectar ao que de fato você precisa, né? E saber para onde você está indo é uma pergunta que nem sempre vai ser fácil da gente responder. Talvez sim, porque se você sabe que você vai para casa de um amigo, que você vai para o shopping, que você vai para a feira, que você vai passear, que você sabe exatamente o lugar onde você está indo, então é fácil. Ah, é na rua, número, CEP, telefone, endereço, nome da pessoa, você sabe tudo. Mas nem sempre a gente sabe de fato para onde que a gente quer ir, e aí isso a gente está falando da vida. Para onde que eu estou indo, né? Deixa eu chamar aqui e deixar avisado, né, que eu cheguei um pouco atrasada, mas estou aqui. E eu comecei com a live com óculos, mas eu não gosto porque fica dando reflexo, então vou tirar. Mas eu uso óculos, por incrível que pareça. E aí, hoje tem exercício. Hoje eu tenho uma leitura para fazer. Hoje a gente tem uma live um pouquinho diferente. Então eu gostaria de compartilhar com muito carinho aqui o que eu vim pensando para hoje, né? E aí eu fiquei exatamente pensando nisso, né? Eu tô indo para algum lugar, então eu tenho que saber pelo menos as coordenadas de como que eu vou chegar em algum lugar. Porque eu olho para aquele lugar onde eu vou, eu sei, vamos dizer que eu já sei para onde eu tô indo. Então eu tô indo para uma loja específica, eu preciso chegar num horário específico nessa loja, eu preciso encontrar tal pessoa nesse lugar, então eu preciso ter os dados. Como se eu tenho um horário para chegar lá, eu preciso saber quanto tempo eu levo para ir até esse lugar, para então eu saber quanto tempo antes eu tenho que sair, e aí depois eu imaginar qual percurso que eu vou fazer. Então, para onde que eu vou? Eu vou pela avenida, eu vou por dentro do bairro, eu vou a pé. Como que você vai fazer para chegar até lá? Vou pegar um táxi, vou pegar um Uber, vou pegar um metrô, um trem. Não, é um lugar muito longe, então eu preciso de avião. Eu vou ter que pegar um navio, porque é melhor para chegar até lá, sabe? Existem formas da gente chegar em algum lugar. Então, o meio como a gente vai, como a gente vai fazer para chegar nesse lugar também é muito importante. E a nossa vida também é assim. Se a gente... Opa, desfocou aqui? Se a gente olhar... Oi, André, tudo bem? Se a gente olhar para nossa história, a gente vai precisar saber quais os recursos, quais as maneiras que eu vou fazer para chegar a esse lugar. Mas às vezes, e muitas vezes, a gente não sabe nem para onde a gente está indo. Se a gente pega no aplicativo, né? Ou eu sou muito dessas. Eu chego e falo assim, olha, onde fica tal lugar? E a pessoa... Normalmente a pessoa me olha e fala, mas para onde que você está indo? Porque às vezes eu pergunto o nome de uma rua, e aqui em São Paulo... Mesmo a pessoa morando no bairro há 50 anos, às vezes ela não sabe o nome da rua, às vezes ela não sabe que é a rua de trás da casa dela. É assim, é uma coisa incrível. Aqui em São Paulo, pra você se perder, olha, nossa, o lugarzinho. Então assim, eu ando com o celular pra eu saber mais ou menos o sentido, pra eu não andar, porque eu já me perdi muitas vezes aqui. Isso não é novidade pra quem me conhece, porque o meu GPS interno, aqui, já é meio perdido, né? Oi, Geilson, tudo bem? Oi, Zeca. E aí, eu pergunto assim, e aí, eu normalmente gosto de perguntar pra motorista de ônibus, pra taxista, que são pessoas que a gente sabe que vai
que a gente acha que vai saber responder. E aí você chega para a pessoa e fala, onde que é a rua? Aí a pessoa fala assim, mas para onde que você está indo? Porque às vezes é um ponto de referência que ela vai ser mais fácil para ela entender e para dar uma sugestão e falar. E aí se a gente pensar na nossa vida, cai muito nisso. Porque às vezes você está querendo chegar num lugar em que dá para você ir a pé. Ou que você está querendo chegar num lugar em que você vai precisar de um meio de transporte mais rápido. Sabe? Não vai dar para você ir a pé para onde você está querendo ir. Então a gente identificar, colocar na nossa cabeça, eu tô indo para tal lugar, eu quero chegar em tal lugar e o que eu preciso fazer para chegar até lá, né? E assim, tem várias pessoas na internet, gurus e de forma geral, né? As pessoas que ajudam, que auxiliam a gente no processo de coach, tem vários processos, né, para nos ajudar, né, de mentoria. Eles normalmente fazem perguntas muito parecidas a essa, porque se você quer chegar em algum lugar, você precisa saber da onde que você tá indo, para onde você tá indo, onde eu tô, para onde eu vou. E aí você vai chegar em algum lugar, ou não, ou alguém vai decidir por você. Alguém vai falar assim, então vai por aqui, né? Que eu falei deixa a vida me levar. Oi, Lu. O Geilson falou assim, ó. Vou até deixar escuro aqui para ficar mais fácil de ler. Os instintos naturais foram anulados com o tempo. Olha, eu já falei, né, isso, mas tô estudando aromaterapia. E a gente acha que a gente não é induzido pelo cheiro, mas a gente é. Essa questão de você se identificar com alguém, muitas vezes tem a ver com o cheiro. O cabelo tá mó doido hoje. Então, assim, às vezes você não gosta de uma pessoa e você não sabe explicar por quê, porque o cheiro ali, talvez uma memória, talvez alguma coisa, nos trouxe. O que acontece é que às vezes a gente deixa adormecido ou fica inconsciente esse nosso instinto. Mas a gente pode desenvolver isso. E eu acho extremamente importante desenvolver essa... Eu não sei se seria bem instinto, sabe, Geilson? Mas assim, talvez essa é a melhor palavra, mas assim, a nossa percepção ali interna. Sabe que a gente fala de sexto sentido? Que a gente sente ali alguma coisa, sabe? Você sente, você fala, não sei se isso é verdade. Ou será mesmo? Será que é totalmente verdade que essa pessoa... Sabe quando acende uma luzinha, assim, você não sabe explicar. É mais ou menos isso. Tá ali, tá um negócio no ar, você não sabe explicar, mas você tá sentindo, né? E a gente às vezes não dá bola pra isso. Eu sempre fui uma pessoa com instinto muito aguçado, muito. Mas eu nunca quis me ouvir. Aí hoje eu já não brigo mais. Hoje eu me ouço, né? Se tem alguma coisa falando pra não ir, eu não vou. Se tem pra falando pra ir, eu vou, sabe? A gente se ouvir é extremamente importante nesse processo. E eu acho que tem muito a ver com o processo de autoconhecimento. Porque daí você não fica somente conduzido pelo outro, né? Então você tem lá um guru que fala, ó, você vai fazer assim, aí depois você vai fazer assim, aí depois você vai fazer assim, né? Passo 1, 2, 3, 4, né? A, B, C, D. Você vai fazer isso. E às vezes, num primeiro momento, isso é muito bom, porque você pelo menos precisa saber para onde você está indo. E aí depois que você descobre mais ou menos o caminho e aonde você chega, fica mais fácil, né? Então, por exemplo, a professora me ensinou a escrever, né? Quando eu era menor. E aí eu tinha uma letra parecida com o que ela me mostrava. Com o passar do tempo, eu fui fazendo a minha própria caligrafia. Eu fui deixando ela mais parecida comigo, sabe? Mais fácil, que tivesse um desenho, né? Eu costumo ter uma letra mais redondinha. E então, assim, o que eu aprendi e como eu fui amadurecendo, fui desenvolvendo isso, aí é o meu percurso, a minha jornada, né? E a gente pode relacionar isso muito à vida, né? Então é muito importante isso que você trouxe. Ai, gente, tem um negócio me incomodando aqui.
É o feeling. É, bem isso. Será que eu, tipo, tem um trem ali. Feeling é isso em inglês, né? É o que eu tô sentindo ali, que eu tô... Não sei falar. Porque não é uma coisa palpável. Não é, eu estou sentindo, você não... Você já pararam pra pensar nisso? Eu não tô... O que eu sinto... Como que você descreve o que você sente? Você tenta materializar o que você sente. Então, a gente fala de cheiro, né? Voltando para a questão do cheiro, você fala assim, esse cheiro me lembra madeira, esse cheiro me lembra terra, sabe? É mais ou menos isso. Os cheiros, eles trazem, são ambientes que a gente localiza na nossa cabeça. A natureza, ela direciona para alguma coisa, né? Então, você coloca um cheiro mais cítrico ali, o que te traz um cheiro cítrico? Então, vamos trazer para a materialidade esse cheiro cítrico, uma laranja, um limão. Então você moe aí essa casca, aí você fala, nossa, esse cheiro é cítrico, tá? O que esse cheiro me traz? Frescor, limpeza, né? Trazem diversas coisas, cada pessoa tem uma percepção, mas de modo geral, né? Ele vem da mesma forma pra gente, traz o mesmo conceito, vamos dizer assim, né? Então é um imaterial que a gente precisa trazer pro material, né? Algo que a gente não entende muito bem, e aí eu tento contextualizar ou trazer aquela ideia para um mundo mais palpável, porque, né, é difícil a gente ficar só na ideia em alguns momentos, né? E aí essa questão de onde a gente tá indo, né? Quando eu tava escrevendo algumas coisas para hoje, para live, eu lembrei de um filme, e provavelmente você assistiu esse filme, que é A Vida é Bela, né? E essa gente, eu me emociono só de lembrar, né, daquele filme, porque o que ele traz? Eles estão ali num momento difícil da história deles, né? E eles estão numa realidade triste, mas o pai, né, ele tem uma narrativa diante daquilo pro filho, né? Então eles estão numa realidade difícil. E eu não sei se você assistiu ou não, mas vale a indicação para o fim de semana, já que tá chegando aí. Não sei se você se recorda, se alguém aqui assistiu, me fala. E o que acontece? Aquele filme, ele traz, assim, uma mensagem linda, né? Da maneira como eu vejo e da maneira como eu conto. E mesmo que aquele pai não soubesse para onde de fato, né, ele estava indo, ou como ia terminar aquela história, né? Ele tinha lá as dúvidas, as incertezas da vida dele, mas ele não deixou de trazer doçura para a vida, sabe? Não deixou de vir com um toque de esperança para o filho, de amor, de delicadeza, de sutileza, de otimismo, por que não, né? Nisso. Então foi muito interessante essa questão do filme, que da vida é bela, né? Assistam, que vale muito a pena. Porque é a maneira que a gente pode escolher viver. E isso é muito sério, porque como que você está querendo escrever a sua história, né? O que você está falando da sua história? Ai, nossa, eu sou um fracassado mesmo. Nossa, não dá nada dá certo pra mim. Nossa, eu só encontro gente sem vergonha. Só querem me passar pra trás. É isso que você tá contando pra você? Ou eu tô procurando aqui, né? E eu estou emanando, eu tô sentindo essa energia e tô vibrando essa energia para que venha algo positivo para mim, né? Como que eu tô vendo a minha vida? Eu posso vê-la como um caos. E eu posso pegar esse momento de dor, e todos nós estamos em algum momento de dor. Não se iluda achando que só você tá sofrendo, que só você tá passando por problema,
que só você tem essa dor, sabe? A gente se sente rejeitado, a gente se sente ferido, a gente se sente magoado, frustrado. Todo mundo se sente assim. Uns em maiores níveis, outro, cada um num aspecto da vida. Mas todo mundo se sente de alguma forma assim. Então não é uma coisa única. E aí eu acho muito interessante porque os filmes trazem isso. Só que o mais interessante não é o que o filme só tá contando, mas quem é o protagonista da minha história e quem tá contando essa história. Eu não sei se vocês já viram, em filme, em livro eu acho que é mais fácil a gente identificar isso. Oi, Eliege, tudo bem? Quando você tá contando a história, eu posso ser a pessoa que conta a história olhando a história. Eu tô lá olhando a história. Ah, a menina foi para o cachorro, né? Você pode estar contando a história, você está olhando aquela história. Mas, na vida, a gente é a pessoa que conta a história ou a gente é a pessoa que vive a história? Sabe? Eu posso estar contando a história. Sabe a namoradeira? Aquelas bonequinhas que eles colocam na janela? Você pode ser a namoradeira que fica lá olhando a vida das pessoas, contando a vida e a história das outras pessoas, ou você pode ser a pessoa que está contando a própria história. Mas além disso ser uma questão de autorresponsabilidade, que eu não posso deixar para o outro contar a minha história. Ele até pode contar, só que eu não sei o que ele vai colocar na história, o que ele vai tirar. Não é assim? Então eu coloco, a história tá, quem tá contando essa história? Sou eu que tô contando a minha história? O que eu tô colocando nessa história? Quais são as características? Qual que é a riqueza de detalhe? O que eu tô falando aqui? Para quem que eu tô falando? Né? O que eu tô contando sobre mim? Sobre aonde eu tô? Para onde eu tô indo? Tudo isso tem a ver com a história. Não sei o quanto vocês gostam de ler e quantas informações vocês têm, a gente tem acesso, né? Mas aí nisso eu já vou trazer um livro para vocês, que é muito interessante essa passagem do livro. Depois eu deixo nos stories para vocês verem. Mas vejam bem essa narrativa aqui. O menino mais novo teve uma dúvida e apresentou-a timidamente ao irmão. Peraí que eu fico meio perdida aqui sem óculos. Seria que aquilo... Tô lendo uma parte de um livro, tá, gente? Eu já vou mostrar pra vocês. Vou voltar pra gente contextualizar aqui, porque eu entrei assim meio de gaiato no navio aqui. O menino mais novo teve uma dúvida e apresentou-a timidamente pro seu irmão. Seria que aquilo que tinha sido feito por gente? O menino mais velho hesitou, espiou as lojas, as toldas iluminadas, as moças bem vestidas, encolheu os ombros. Talvez aquilo tivesse sido feito por gente. Nova dificuldade chegou-lhe ao espírito. Soprou-a no ouvido do irmão. Provavelmente aquelas coisas tinham nomes. O menino mais novo interrogou com os olhos. Sim, com certeza. As preciosidades que se exibiam nos altares das igrejas e mais nas prateleiras das lojas tinham nomes. Puseram-se a discutir a questão intrincada. Como podiam os homens guardar tantas palavras? Era impossível. Ninguém conservaria tão grande soma de conhecimento. Eu achei tão incrível essa parte, né? E é um livro incrível. Vidas Secas, de Graciliano Ramos, né? Uma história triste, real, né? E que traz tantos detalhes, tantas sutilezas. Olha quanta informação tem aqui, né? Em um trecho só, eu li um pequeno trecho nem sei qual que é o capítulo aqui, mas obviamente que Graciliano Ramos não é uma literatura fácil,
porque tem muitas palavras não comuns aqui pra gente, né? A gente não usa, tem umas palavras que a gente não usa mais, né? Ou não usa porque o nosso vocabulário é mais simples, né? Mas é muito interessante porque eles estavam ali num momento, eram crianças, né? Então eu achei interessante porque a criança já tem essa questão mais curiosa, né? É uma novidade muitas coisas. Mas eles estavam vendo ali as imagens de santos, porque eles estavam próximo à igreja, estava acontecendo uma festa. E aí eles ficavam observando aquilo, coisa que eles não tinham visto. E a parte mais engraçada foi que eles olharam e falaram assim, nossa, mas aquilo também tem nome. Então, imagina tudo aquilo ter um nome diferente. Quanta informação, né? E por que eu tô trazendo isso, né? Graciliano Ramos, para nossa live? Porque é a riqueza de detalhes que eu coloco na minha história. Esse é o meu livro. E qual a história eu estou contando da minha vida? Quais as palavras que eu estou usando para contar essa história? Quais adjetivos que eu estou usando? O que eu estou falando sobre mim, sobre o tempo, sobre as situações, sobre as dificuldades? Quais são as características? Quais são as palavras? Quais são as dúvidas? As angústias? Sou eu que escrevo a minha história. Eu que escolho fazer isso. E claro, existem muitos recursos, cada um utiliza o recurso que tem, tá tudo bem. Mas você tem a escolha porque você tem um lugar para onde ir. Se você não tem, agora é bom pensar, para onde que eu tô indo? Para eu me localizar. Como que eu vou chegar nesse lugar? Como que eu vou? Quais recursos que eu vou utilizar para chegar até lá? Preciso conhecer pessoas, eu preciso estudar alguma coisa, eu preciso trabalhar alguma questão íntima, pessoal, alguma questão familiar. A Lu falou alguma coisa, eu tava lendo, eu não consegui ver, Lu. Peraí. Entraram algumas pessoas. Oi, Mayara. Oi, Betinho. Boa noite. É boa tarde, né? Adoro. Insight. Eu narro a história e as pessoas fazem a leitura e a releitura. É isso aí. Depois você traz mais disso aí pra gente. Qual que foi que às vezes vira a chavinha, né? E a gente... como a gente tá no embalo, mas traz aí depois. Eu vou adorar saber. Alezinha. Hi. Eu amo literatura também, Lu. A Luciana falando que ama literatura. O insight da Luciana foi esse. E estavam presentes pro desconhecido. Eles estavam curiosos. Eles não estavam ali. Eu tô aqui, eu tô de frente pra uma janela, né? Eu tô aqui, mas eu tô vendo o carro passando, gente passeando com cachorro passeando com dono. As luzes das lojas, alguns lugares fechados. E eu gosto muito de observar as pessoas na rua. Às vezes eu fico, no metrô é muito comum isso. Então às vezes eu fico lá no metrô e aí eu fico olhando. Eu acho muito engraçado, porque às vezes tem gente assim, ó, você não tá fazendo nada. Eu não sei, ela deve estar ali pensando, né? Deve estar numa situação dela ali, né? Porque a gente às vezes fica muito na nossa mente. Não sei se já repararam isso. Às vezes tudo tá acontecendo, né? Do meu lado, mas eu não tô presente. Eu não tô aqui na sala falando com você. Eu tô lá pensando no que vai acontecer depois. Então a pessoa tá ali conversando com ela, ou não sei, whatever o que tá acontecendo ali. Ela tá assim, ela tá olhando pra cima brava. A pessoa tá brava e assim, me entenda, né? Eu estou olhando de fora, né? Porque eu não sou a pessoa, e eu estou olhando a cara dela brava. Mas ela não tá conversando com ninguém, ela não tá fazendo nada, ela só tá ali sentada no metrô, indo embora pra casa, ou indo pro trabalho, ou sei lá, indo passear. E a cara dela tá brava. E ela talvez não esteja brava, né?
Eu tô querendo deixar bem claro isso, mas aquela é a mensagem que ela tá passando. Entende? Ai, ai. Então, assim, quando a gente tá no presente, né, eu tava lendo, ô Lu, eu tava lendo pra ver por que eu tava falando aquilo. Quando a gente tá no presente, eu não tô preocupada com as outras coisas. Eu tô aqui, eu tô olhando, eu fico olhando pra câmera, né? Porque eu tô falando com você. E eu não acredito, gente, em coincidência, nossa, você. Várias pessoas já me mandaram mensagem. Eu caí na sua live, eu nem te seguia. Tá tudo bem, gente. Você não chega aqui por acaso, você não fica, você não vai por acaso, tá tudo bem. Né? Não acredito em coincidência. Estou me sentindo numa uma chuva de... Ai, gente, que delícia! Só para contextualizar aqui, que a Lu falou, é uma Magic Morning, que são as lives que o Pedro Superti, né? O arroba dele, ele faz. E assim, insight atrás de insight. De fato, é sério. Mas, nossa, me senti extremamente lisonjeada agora, porque o nível do Pedro é outro, né? A gente chega lá, mas ainda tem uma caminhadinha pra seguir. Ai, obrigada a você, viu, Lu? Como eu me olho não é como me olham, e vice-versa. Tem uma teoria, acho que é chamada janela de Girard. Ela fala sobre isso. Existe a maneira como eu me vejo, existe a forma como os outros me veem, existe uma forma que ninguém me vê, não existe, sabe, uma janela oculta e uma janela... Existem 4 janelas, eu não vou lembrar agora, mas eu lembro que quando eu estava estudando administração, eu vi isso quando a gente estava estudando marketing, essas coisas. Então, é bem interessante isso. E, de fato, como eu me vejo, não é como as pessoas me veem. Não é. E por isso que a gente precisa alinhar a comunicação, né? Por isso que existem vários artifícios para a gente tanto se conhecer, quanto conhecer o outro e como passar essa informação. Porque, gente, comunicação é um negócio difícil, não é? Se a gente não tiver dificuldade em comunicação, mas às vezes a gente não sabe se comunicar com a gente, e é seríssimo isso. Às vezes, eu acho que eu falei ontem, às vezes eu não paro para me observar. Eu não olhei pra mim, então eu não sei, eu até comentei ontem, eu não olhei, eu tô brava, eu percebi que eu tô meio emburrada, mas eu não sei por quê. Como assim, gente? Como você não sabe por quê? Peraí, tem algum porquê. Peraí, alguém pisou no meu pé e eu fiquei muito brava. Tá, mas o problema não foi pisar no pé. Teve alguma coisa além aí. Não, a pessoa pisou no pé. Mas por que eu tô brava porque a pessoa pisou no meu pé? Eu não tô brava porque a pessoa não pisou no meu pé. Na verdade, eu tô brava porque a pessoa não me pediu desculpa. Às vezes a pessoa nem percebeu que pisou no seu pé. Sabe? Essas conversas que a gente tem aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem aqui essa conversa. Aí a gente precisa acalmar, trazer, aterrar, né? E existem óleos essenciais que ajudam a gente a aterrar, tá? Já uma dica aí. Ai. Existem lendas, a Luciana falando, existem lendas e mitos que tiram da minha história. Minha história é real? Boa pergunta, né? Porque existe o que eu conto da minha história, existe o que vem da minha história e existe de fato o que a minha história é. Ai, falo nada. Profundo, hoje tá profundo mesmo. E estamos aqui construindo nossa história. Eu estou construindo a minha história. Eu acredito muito que está aqui conversando, trocando. Gente, não é só vocês que têm insight. Não são só vocês que falam, nossa, porque quando eu falo com o outro, eu também tô me escutando. Quando eu falo pra você, eu tô me escutando. Então é como se eu estivesse falando 2 vezes pra mim. Porque primeiro eu penso pra falar, mas às vezes sai muito rápido. E às vezes não. Às vezes eu falo, né, não tem filtro, passa, aí depois eu penso, opa.
Então quando a gente está falando para outra pessoa, existe uma responsabilidade maior, porque existe o que eu falo, existe o que você entende, existe o que eu queria dizer, existe o percurso aí do caminho que às vezes alguém tira uma parte da história e fala, ela disse aquilo, às vezes não é bem isso, ou às vezes não foi aquilo que eu quis dizer, tira do contexto, sabe? Existem várias questões aí. Mas aqui, pra gente, é importante entender pra onde que eu tô indo. É importante eu saber a minha história. É importante saber como que eu tô contando isso. Quem que tá ouvindo essa história? O que que eu tô construindo dessa história? Quais os adjetivos que eu tô usando? O que que eu tô acreditando de mim dessa história? Ou desacreditando? Né? Olá, Vera, tudo bem? Não olhar para si é perder a estrada de vista. Profundo, hein? Vou até tirar um print aqui, ô Lu. Tem vida que é fake news. Ai, tem pra tudo, né? Principalmente nas redes sociais aqui. A gente vê de tudo. Mas é isso. Estamos construindo a nossa história. Eu falei no começo da live que eu ia dar um exercício. E esse exercício é muito sério. Ele parece um exercício infantil. Parece que é bobo. Mas ele é importante pra você contar a sua história. E sobre o assunto de hoje. E aí amanhã a gente conversa mais sobre esse tema, né? Sobre isso do exercício. Então eu finalizo aqui com o exercício. Ele é muito importante, super fácil de fazer. Entre aspas, simples de fazer, mas o que acontece? Você vai fazer um desenho. E aí, gente, você não precisa ser desenhista, né? Você vai fazer o desenho com as habilidades que você tem, né? Use os recursos que você tem. Então, se você tem um lápis, se você tem caneta, se você tem canetinha, se você tem lapiseira, se você tem gigiceira, guache, use aí a criatividade. E faça um desenho para onde você está indo. Esse desenho, você vai vir aqui, ó. Daqui. Vai vir daqui. Porque não é um desenho, você não vai precisar explicar para ninguém. Esse desenho. E se você quiser explicar, tudo bem, né? Mas ele não vai vir para entenderem, ele vai vir para você entender sobre esse desenho. Para você contar a história. Porque às vezes a gente não para contar, a gente não para observar para onde que tá indo. O que eu vou fazer? Não, é besteira. Não é besteira esse exercício. Pegue uma folha, faça o desenho. Se você sentir de colorir, se não, faz aí, o que você achar. Amanhã a gente vai conversar mais sobre isso, tá? Mas é importante que você faça. Você traga aí alguma coisa. Sabe aquele momento artista? Aquele momento voltando à criança. Você vai acessar sua criança interior, sabe? Ou se a pessoa às vezes não se adequa muito ao criança interior, a sua criança aí que tá guardadinha, que às vezes você nem acessa, você nem gosta desse lado aí, traz essa criança, deixa ela falar com você, né? Trazer o íntimo, porque a criança é o começo da nossa história. Logo, ela tem alguma coisa para te dizer, né? E aí você pode escrever o que você sentiu, o que você viu, as sensações, sabe? O que você está sentindo naquele momento, o que te trouxe, o que te remete, o que aquilo representa para você, tá? Se quiser postar nos stories, se quiser me enviar, a gente pode também conversar mais sobre isso e amanhã a gente conversa mais, né? Porque primeiro você tem que fazer o desenho e a gente rebusca um pouco mais esse assunto. Tem tudo a ver com a live de hoje. Então, se você está assistindo essa live, faça esse exercício e volte amanhã pra gente conversar mais, tá? Oi, Rê! Boa noite, tudo bem? E eu termino por aqui, agradeço. Se você pegou agora a live, ela vai ficar salva. Pega ela do começo, assista, compartilhe com alguém, se fez sentido, se virou alguma chave, se você fala, nossa, lembrei de uma amiga, lembrei de um amigo, lembrou de alguém, compartilhe essa live pra gente junto crescer, pra gente aprender.
pra gente saber pra onde que a gente tá indo. Amanhã é a nossa última live dessa série. Ah, que pena. Mas a gente vai estar sempre por aqui. Qualquer coisa me chamem no direct. Beijo grande. Fiquem com Deus. Ótima quinta e até mais.